Lei Orgânica do Município de Santo André. Aula 2 de 3. Fundamentos do Município de Santo André. Saudação inicial. Olá, futuros servidores públicos municipais, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Kennedy Santos. Este material foi construído a partir de experiência prática em concursos públicos, análise criteriosa de editais, estudo de provas anteriores e leitura direcionada do padrão das bancas que atuam em concursos municipais, com o apoio de inteligência artificial aplicada de forma estratégica à educação. Logo abaixo, na descrição deste material, você encontra também outros conteúdos organizados para este concurso específico. Organize seus estudos a partir deles e aproveite esse material de forma planejada e objetiva. O material em PDF da disciplina Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal, direcionado a este edital, está disponível logo abaixo por um valor simbólico, pensado para tornar o estudo acessível e, ao mesmo tempo, permitir a continuidade deste projeto educacional. Por apenas R$ 15, você terá em mãos o conteúdo completo, organizado e revisado, exatamente o que está sendo trabalhado e aprofundado nas aulas, com foco na legislação para o concurso do CRAISA. É um material feito para quem quer estudar com método, evitar perda de tempo e chegar na prova com segurança e foco em posse. Aqui é estudo com cabeça de prova e postura de posse. Você não está lendo para ficar por dentro. Você está lendo para entender como a banca pensa, responder certo, marcar ponto e assumir o cargo. O conteúdo a seguir está estruturado como uma aula escrita, com teoria direcionada, leitura orientada da legislação municipal, explicação dos dispositivos legais, alertas de prova e exercícios no formato certo ou errado, conforme o padrão de cobrança em concursos públicos. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossos trabalhos. Lei Orgânica do Município de Santo André. Fundamentos do Município de Santo André. Servidores públicos municipais. Regime jurídico dos servidores municipais. A Lei Orgânica disciplina o regime jurídico aplicável aos servidores públicos do município. O regime jurídico define o conjunto de normas que regulam a relação funcional entre o servidor e a administração pública municipal. Em prova, é comum a tentativa de tratar o regime jurídico como matéria exclusivamente administrativa, passível de livre alteração por ato do Executivo. Essa leitura é incorreta. O regime jurídico dos servidores possui fundamento legal e deve respeitar os comandos da lei orgânica. O regime jurídico estabelece direitos, deveres, responsabilidades e garantias funcionais, funcionando como base da atuação do servidor e da atuação disciplinar da administração. Resumo do ponto: regime jurídico como conjunto normativo, vínculo funcional com a administração, necessidade de fundamento legal, disciplina de direitos, deveres e garantias. Ingresso no serviço público. A Lei Orgânica estabelece que o ingresso no serviço público municipal deve observar critérios legais previamente definidos. O acesso aos cargos e empregos públicos não é livre nem discricionário, estando condicionado às regras estabelecidas em lei. Em prova, a banca explora a tentativa de relativizar as exigências para ingresso, admitindo exceções amplas ou contratações informais. Essa leitura é incorreta. O ingresso regular é pressuposto de validade da investidura no cargo ou emprego público. O respeito às regras de ingresso garante a legalidade da relação funcional e a legitimidade da atuação do servidor. Resumo do ponto: ingresso condicionado à lei, vedação à investidura irregular, legalidade como requisito da relação funcional, legitimidade do exercício do cargo. Direitos, deveres e proibições. A Lei Orgânica assegura direitos aos servidores públicos municipais, ao mesmo tempo em que impõe deveres e proibições. Essa relação é indissociável. Direitos não existem sem deveres correspondentes. Em prova, é recorrente a tentativa de tratar os direitos do servidor como absolutos. Essa leitura conduz ao erro. Os direitos funcionais são exercidos nos limites da lei e devem ser compatíveis com o interesse público. Os deveres e proibições funcionam como limites à atuação do servidor e como instrumentos de proteção da administração pública.
A violação desses deveres pode ensejar responsabilização. Resumo do ponto: direitos funcionais limitados pela lei, deveres como obrigações funcionais, proibições como limites de atuação, proteção do interesse público. Estabilidade. A estabilidade é tratada pela lei orgânica como garantia funcional, não como privilégio pessoal. Ela visa assegurar a continuidade e a imparcialidade do serviço público. Em prova, a banca explora a confusão entre estabilidade e permanência absoluta no cargo. Essa leitura é incorreta. A estabilidade não afasta a possibilidade de responsabilização nem impede a perda do cargo nas hipóteses legais. A estabilidade protege o cargo contra interferências arbitrárias, mas não imuniza o servidor contra sanções decorrentes de conduta irregular. Resumo do ponto: estabilidade como garantia institucional, distinção entre estabilidade e vitaliciedade, possibilidade de perda do cargo nas hipóteses legais, proteção contra arbitrariedade. Responsabilidade do servidor. A lei orgânica impõe responsabilidade ao servidor público municipal pelos atos praticados no exercício de suas funções. A responsabilidade decorre da violação de deveres funcionais, normas legais ou princípios administrativos. Em prova, é comum a afirmação de que o servidor só responde quando há dano material. Essa leitura é incorreta. A responsabilidade pode decorrer da simples ilegalidade ou da violação de dever funcional. A responsabilização do servidor não exclui outras formas de responsabilidade, quando previstas em lei. Resumo do ponto: responsabilidade funcional, violação de deveres e princípios, independência das esferas de responsabilização, possibilidade de sanção sem dano material. Síntese. O regime jurídico disciplina a relação funcional do servidor. O ingresso no serviço público depende de previsão legal. Direitos coexistem com deveres e proibições. A estabilidade é garantia institucional, não privilégio pessoal. O servidor responde por atos praticados no exercício da função. Questões modelo: certo ou errado? 1. O regime jurídico dos servidores públicos municipais define direitos, deveres e garantias funcionais. Certo. 2. O regime jurídico dos servidores pode ser livremente alterado por ato discricionário do Poder Executivo. Errado. Depende de fundamento legal. 3. O ingresso no serviço público municipal independe do atendimento a requisitos legais prévios. Errado. O ingresso deve observar a lei. 4. Os direitos dos servidores públicos municipais possuem caráter absoluto. Errado. São exercidos nos limites legais. 5. A estabilidade do servidor público impede qualquer forma de responsabilização funcional. Errado. A estabilidade não afasta sanções legais. 6. A estabilidade visa proteger o servidor contra interferências arbitrárias no exercício do cargo. Certo. 7. A responsabilidade do servidor público municipal pode existir mesmo sem dano material. Certo. 8. A responsabilização funcional do servidor pode coexistir com outras formas de responsabilidade previstas em lei. Certo. Poder Legislativo Municipal. Câmara Municipal. Composição da Câmara Municipal. A Lei Orgânica define a Câmara Municipal como o órgão do poder legislativo do município. Sua composição decorre da representação popular, sendo formada por vereadores eleitos na forma da lei. Em prova, é comum a tentativa de reduzir a Câmara a órgão meramente consultivo do Executivo. Essa leitura é incorreta. A Câmara Municipal exerce função legislativa própria e função fiscalizatória, ambas com fundamento direto na lei orgânica. A composição da Câmara garante a representação política da população e integra a estrutura essencial do poder municipal. Resumo do ponto: Câmara como órgão do poder legislativo,
representação popular, função própria e não consultiva, integração da estrutura do poder municipal. Competências da Câmara Municipal. A Lei Orgânica atribui competências específicas à Câmara Municipal. Essas competências incluem a função legislativa e a função de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo. Em prova, a banca explora a confusão entre competência legislativa e competência administrativa. A Câmara não executa políticas públicas. Sua atuação concentra-se na elaboração normativa e no controle político-administrativo. Sempre que é assertiva atribuir à Câmara funções típicas de execução administrativa, o item estará errado. Resumo do ponto: competências próprias da Câmara, função legislativa e fiscalizatória, vedação à execução administrativa, controle político-administrativo. Funcionamento da Câmara Municipal. O funcionamento da Câmara Municipal é disciplinado pela Lei Orgânica e por normas internas. O exercício das funções legislativas depende do respeito às regras de funcionamento, deliberação e organização interna. Em prova, é recorrente a tentativa de tratar o funcionamento da Câmara como matéria discricionária dos vereadores, sem limites normativos. Essa leitura é incorreta. O funcionamento está vinculado às normas da Lei Orgânica. O desrespeito às regras de funcionamento compromete a validade dos atos legislativos. Resumo do ponto: funcionamento regulado pela Lei Orgânica, vinculação normativa, validade dos atos condicionada às regras internas, organização institucional. Processo Legislativo Municipal. A Lei Orgânica disciplina o processo legislativo municipal, definindo as etapas de elaboração das normas. O processo legislativo não é livre nem informal, mas estruturado e obrigatório. Em prova, a banca explora erros relacionados às etapas do processo legislativo, como iniciativa, deliberação, sanção e promulgação. A inobservância dessas etapas compromete a validade da norma. O processo legislativo garante legalidade, publicidade e segurança jurídica às leis municipais. Resumo do ponto: processo legislativo estruturado, etapas obrigatórias, nulidade por inobservância do procedimento, garantia de segurança jurídica. Fiscalização do Poder Executivo. A Lei Orgânica atribui à Câmara Municipal a função de fiscalização do Poder Executivo. Essa fiscalização constitui mecanismo essencial de controle e equilíbrio entre os poderes. Em prova, é comum a tentativa de confundir fiscalização com ingerência administrativa direta. Essa leitura é incorreta. A Câmara fiscaliza, mas não substitui o Executivo na execução administrativa. A fiscalização reforça a legalidade dos atos do Executivo e a responsabilização dos agentes públicos. Resumo do ponto: fiscalização como função essencial, controle sem ingerência administrativa, equilíbrio entre os poderes, responsabilização por ilegalidades. Síntese. A Câmara Municipal integra o poder legislativo do município. Sua composição decorre da representação popular, exerce função legislativa e fiscalizatória. Seu funcionamento e processo legislativo são disciplinados pela Lei Orgânica. A fiscalização do Executivo não implica execução administrativa. Questões modelo: certo ou errado? 1. A Câmara Municipal de Santo André integra o poder legislativo do município e exerce funções próprias previstas na Lei Orgânica. Certo. 2. A Câmara Municipal atua como órgão meramente consultivo do Poder Executivo. Errado. Exerce função legislativa e fiscalizatória. 3. Compete à Câmara Municipal executar políticas públicas municipais. Errado. A execução administrativa é função do Executivo. 4. O funcionamento da Câmara Municipal deve observar as normas previstas na Lei Orgânica. Certo. 5.
O processo legislativo municipal pode ser informal, desde que haja aprovação da maioria dos vereadores. Errado. O procedimento é estruturado e obrigatório. 6. A fiscalização do Poder Executivo pela Câmara implica substituição do Executivo na gestão administrativa. Errado. Fiscalizar não é administrar. 7. A função fiscalizatória da Câmara contribui para o controle e a legalidade dos atos do Executivo. Certo. 8. A inobservância das etapas do processo legislativo compromete a validade da norma municipal. Certo. Vereadores. Mandato dos vereadores. A Lei Orgânica disciplina o mandato dos vereadores como expressão direta da representação popular no poder legislativo municipal. O mandato decorre da eleição e confere ao vereador legitimidade para exercer as funções legislativas e fiscalizatórias previstas na Lei Orgânica. Em prova, é comum a tentativa de tratar o mandato como vínculo funcional típico da administração pública. Essa leitura é incorreta. O mandato parlamentar possui natureza política e não se confunde com cargo administrativo. O exercício do mandato submete-se aos limites constitucionais e legais, bem como às regras específicas da Lei Orgânica. Resumo do ponto: mandato como representação popular, natureza política, distinção entre mandato e cargo administrativo, submissão às regras da Lei Orgânica. Direitos e deveres dos vereadores. A Lei Orgânica assegura direitos aos vereadores para o pleno exercício do mandato, ao mesmo tempo em que impõe deveres funcionais e políticos. Direitos e deveres são indissociáveis e devem ser compreendidos de forma conjunta. Em prova, a banca explora a tentativa de absolutizar os direitos parlamentares. Essa leitura conduz ao erro. Os direitos do vereador existem para viabilizar o exercício do mandato, não para afastar responsabilidades ou deveres legais. Os deveres dos vereadores vinculam sua atuação ao interesse público, à legalidade e à ética no exercício da função legislativa. Resumo do ponto: direitos como instrumentos do mandato, inexistência de direitos absolutos, deveres vinculados ao interesse público, atuação ética e legal. Incompatibilidades e impedimentos. A Lei Orgânica estabelece hipóteses de incompatibilidades e impedimentos aplicáveis aos vereadores. Essas restrições visam preservar a independência do mandato e evitar conflitos de interesse. Em prova, é comum a confusão entre incompatibilidade e impedimento. Incompatibilidade refere-se à vedação ao exercício simultâneo de determinadas funções ou atividades. Impedimento relaciona-se a situações específicas que restringem a atuação do vereador em determinados atos. Sempre que a assertiva minimizar o alcance dessas restrições ou tratá-las como meras opções pessoais, o item estará errado. Resumo do ponto: incompatibilidades como vedações estruturais, impedimentos como restrições pontuais, prevenção de conflitos de interesse, preservação da independência do mandato. Perda do mandato. A Lei Orgânica prevê hipóteses de perda do mandato de vereador. A perda do mandato não é automática nem discricionária, devendo observar o procedimento legalmente estabelecido. Em prova, a banca explora a ideia equivocada de que o mandato parlamentar é imune a sanções. Essa leitura é incorreta. O vereador pode perder o mandato nas hipóteses previstas na Lei Orgânica, respeitado o devido processo. A perda do mandato constitui medida excepcional, voltada à preservação da legalidade, da moralidade e da legitimidade do poder legislativo. Resumo do ponto: hipóteses legais de perda do mandato, necessidade de procedimento regular, inexistência de imunidade absoluta, preservação da legitimidade institucional. Síntese. O mandato do vereador decorre da representação popular. O mandato possui natureza política, não administrativa. Direitos e deveres são indissociáveis. Incompatibilidades e impedimentos limitam a atuação parlamentar. A perda do mandato depende de previsão legal e procedimento regular.
Questões modelo: certo ou errado? 1. O mandato de vereador possui natureza política e decorre da representação popular. Certo. 2. O mandato parlamentar confere ao vereador vínculo funcional típico da administração pública. Errado. Trata-se de mandato político. 3. Os direitos dos vereadores possuem caráter absoluto e afastam qualquer forma de responsabilização. Errado. Direitos não são absolutos. 4. As incompatibilidades e impedimentos visam prevenir conflitos de interesse no exercício do mandato. Certo. 5. Incompatibilidade e impedimento são conceitos idênticos na lei orgânica. Errado. Possuem naturezas distintas. 6. A perda do mandato de vereador pode ocorrer nas hipóteses previstas na lei orgânica. Certo. 7. A perda do mandato parlamentar é automática, independentemente de procedimento legal. Errado. Depende de procedimento regular. 8. A perda do mandato visa preservar a legalidade e a legitimidade do poder legislativo municipal. Certo. Poder executivo municipal. Prefeito e vice-prefeito. A lei orgânica organiza o poder executivo municipal, exercido pelo prefeito, auxiliado pelo vice-prefeito. O prefeito é o chefe do poder executivo e exerce a direção superior da administração pública municipal. Em prova, é comum a tentativa de reduzir o prefeito a mero executor das decisões legislativas. Essa leitura é incorreta. O prefeito exerce competências próprias, de natureza política e administrativa, previstas diretamente na lei orgânica. O vice-prefeito possui função definida pela lei orgânica, atuando como substituto legal do prefeito nas hipóteses previstas. Não se trata de cargo autônomo ou paralelo, mas de função vinculada à chefia do executivo. Resumo do ponto: prefeito como chefe do executivo, direção superior da administração, competências próprias, vice-prefeito como substituto legal, não como chefe paralelo. Competências do prefeito. A lei orgânica atribui ao prefeito competências específicas para a condução da administração municipal. Essas competências abrangem a direção administrativa, a execução das leis e a prática de atos de governo. Em prova, a banca explora a confusão entre competência do prefeito e competência da Câmara Municipal. Essa confusão leva ao erro. O prefeito não exerce função legislativa típica, assim como a Câmara não executa a administração. As competências do prefeito devem ser exercidas nos limites da lei orgânica e das normas legais, sob pena de ilegalidade do ato praticado. Resumo do ponto: competências próprias do prefeito, distinção entre funções executivas e legislativas, atuação vinculada à lei orgânica, ilegalidade por extrapolação de competência. Responsabilidades do prefeito. A lei orgânica impõe responsabilidade ao prefeito pelos atos praticados no exercício do cargo. O exercício da chefia do executivo não afasta a sujeição ao controle e à responsabilização. Em prova, é comum a afirmação de que o prefeito responde apenas politicamente por seus atos. Essa leitura é incorreta. A lei orgânica prevê responsabilidade pelos atos ilegais, praticados com violação de deveres e princípios administrativos. A responsabilização do prefeito integra o sistema de controle do Poder Executivo Municipal e visa preservar a legalidade e a moralidade administrativa. Resumo do ponto: responsabilidade por atos de governo, sujeição ao controle, inexistência de imunidade funcional absoluta, preservação da legalidade administrativa. Substituição e sucessão. A lei orgânica disciplina as hipóteses de substituição e sucessão do prefeito. A substituição ocorre quando o prefeito se afasta temporariamente do exercício do cargo. A sucessão ocorre nos casos de vacância definitiva. Em prova, a banca explora a confusão entre substituição e sucessão. Essa confusão conduz ao erro.
Substituição é temporária, sucessão implica a assunção definitiva do cargo, conforme previsto na lei orgânica. As regras de substituição e sucessão garantem a continuidade administrativa e a estabilidade do exercício do poder executivo municipal. Resumo do ponto: substituição como afastamento temporário, sucessão como vacância definitiva, distinção conceitual, garantia de continuidade administrativa. Síntese. O poder executivo é exercido pelo prefeito. O vice-prefeito atua como substituto legal. O prefeito possui competências próprias previstas na lei orgânica. O prefeito responde por seus atos no exercício do cargo. Substituição e sucessão possuem naturezas distintas. Questões modelo: certo ou errado? 1. O poder executivo municipal é exercido pelo prefeito, com auxílio do vice-prefeito, nos termos da lei orgânica. Certo. 2. O prefeito atua exclusivamente como executor das decisões da Câmara Municipal. Errado. Possui competências próprias. 3. O vice-prefeito exerce função autônoma e independente da chefia do executivo. Errado. Atua como substituto legal. 4. As competências do prefeito devem ser exercidas nos limites previstos na lei orgânica. Certo. 5. O prefeito responde apenas politicamente por seus atos, sendo imune a outras formas de responsabilização. Errado. Não há imunidade absoluta. 6. A responsabilidade do prefeito integra o sistema de controle do Poder Executivo Municipal. Certo. 7. A substituição do prefeito ocorre nos casos de vacância definitiva do cargo. Errado. Substituição é temporária, vacância gera sucessão. 8. As regras de substituição e sucessão visam garantir a continuidade administrativa do município. Certo. Secretarias municipais e órgãos da administração. Estrutura administrativa municipal. A lei orgânica organiza a estrutura administrativa do município por meio de secretarias municipais e demais órgãos da administração. Essa estrutura tem por finalidade viabilizar o exercício das competências do Poder Executivo e a execução das políticas públicas municipais. Em prova, é comum a tentativa de tratar a estrutura administrativa como mera opção de organização interna, sem relevância jurídica. Essa leitura é incorreta. A estrutura administrativa decorre de previsão legal e está vinculada aos comandos da lei orgânica. A organização administrativa deve respeitar os princípios da administração pública e atender ao interesse público, sendo instrumento de atuação do prefeito na condução do executivo municipal. Resumo do ponto: estrutura administrativa prevista em lei, organização por secretarias e órgãos, vinculação à lei orgânica, atendimento ao interesse público. Atribuições das secretarias e órgãos. A lei orgânica define que as secretarias municipais e os órgãos da administração possuem atribuições específicas. Essas atribuições delimitam a atuação de cada unidade administrativa e evitam sobreposição ou desvio de função. Em prova, a banca explora a confusão entre atribuições administrativas e competências políticas. As secretarias não exercem funções políticas autônomas, mas atribuições administrativas decorrentes da estrutura do executivo. O exercício das atribuições deve ocorrer dentro dos limites legais, sob pena de ilegalidade do ato praticado. Resumo do ponto: atribuições definidas legalmente, delimitação da atuação administrativa, inexistência de função política autônoma, ilegalidade por desvio de atribuição. Auxílio ao prefeito. As secretarias municipais atuam como órgãos auxiliares do prefeito. Esse auxílio não implica substituição da chefia do executivo, mas apoio técnico e administrativo à condução da administração municipal. Em prova, é comum a tentativa de atribuir aos secretários poderes equivalentes aos do prefeito. Essa leitura é incorreta. Os secretários auxiliam o prefeito, executando políticas públicas e atos administrativos dentro de suas atribuições.
O auxílio prestado pelos secretários integra a estrutura hierárquica do Poder Executivo Municipal. Resumo do ponto: secretarias como órgãos auxiliares, apoio técnico e administrativo, inexistência de equiparação ao prefeito, integração à hierarquia do Executivo. Responsabilidade dos secretários municipais. A Lei Orgânica impõe responsabilidade aos secretários municipais pelos atos praticados no exercício de suas funções. A condição de auxiliar do prefeito não afasta a responsabilidade pessoal pelos atos administrativos praticados. Em prova, a banca explora a ideia equivocada de que os secretários respondem apenas politicamente perante o prefeito. Essa leitura é incorreta. Os secretários estão sujeitos à responsabilização pelos atos ilegais ou praticados com violação de deveres e princípios administrativos. A responsabilização dos secretários integra o sistema de controle da administração pública municipal. Resumo do ponto: responsabilidade pelos atos praticados, inexistência de irresponsabilidade funcional, sujeição ao controle, vinculação aos princípios administrativos. Síntese. A estrutura administrativa do município é organizada por secretarias e órgãos. As atribuições administrativas são definidas legalmente. As secretarias atuam como órgãos auxiliares do prefeito. Não há equiparação entre secretário e chefe do executivo. Os secretários respondem pelos atos praticados no exercício da função. Questões modelo: certo ou errado? 1. A estrutura administrativa do município de Santo André é organizada por meio de secretarias municipais e órgãos da administração. Certo. 2. A organização da estrutura administrativa municipal independe de previsão legal. Errado. Deve observar a lei orgânica. 3. As secretarias municipais exercem funções políticas autônomas, independentes do prefeito. Errado. Exercem atribuições administrativas. 4. As secretarias municipais atuam como órgãos auxiliares do prefeito. Certo. 5. Os secretários municipais possuem poderes equivalentes aos do prefeito. Errado. Não há equiparação funcional. 6. Os secretários municipais respondem pelos atos praticados no exercício de suas funções. Certo. 7. A condição de auxiliar do prefeito afasta a responsabilidade administrativa do secretário. Errado. A responsabilidade permanece. 8. A responsabilidade dos secretários integra o sistema de controle da administração pública municipal. Certo. Processo legislativo municipal. Iniciativa das leis. A Lei Orgânica disciplina a iniciativa das leis no âmbito municipal. A iniciativa corresponde ao poder de deflagrar o processo legislativo, apresentando projetos de normas para apreciação da Câmara Municipal. Em prova, é recorrente a tentativa de confundir iniciativa com aprovação da lei. Essa leitura é incorreta. A iniciativa inaugura o processo legislativo, mas não substitui as etapas posteriores de deliberação, sanção ou promulgação. A iniciativa das leis deve observar os limites e as hipóteses previstas na lei orgânica. Sempre que a assertiva ampliar ou restringir indevidamente os legitimados à iniciativa, o item tende a estar errado. Resumo do ponto: iniciativa como fase inicial do processo legislativo, distinção entre iniciativa e aprovação, observância estrita das hipóteses legais, nulidade por vício de iniciativa. Espécies normativas municipais. A Lei Orgânica estabelece as espécies normativas existentes no município. Essas espécies compõem o sistema normativo municipal e possuem hierarquia e procedimento próprios. Em prova, a banca explora a confusão entre espécies normativas e atos administrativos. Essa confusão conduz ao erro. Espécies normativas produzem normas gerais e abstratas, enquanto atos administrativos possuem efeitos concretos.
A correta identificação das espécies normativas é essencial para compreender o processo legislativo e a validade das normas municipais. Resumo do ponto: espécies normativas como normas gerais, distinção entre norma e ato administrativo, sistema normativo municipal, relevância da hierarquia normativa. Sancao, veto e promulgacao. A lei orgânica disciplina as fases de sanção, veto e promulgação no processo legislativo municipal. A sanção representa a concordância do prefeito com o projeto aprovado. O veto é a manifestação de discordância, total ou parcial, nos termos da lei orgânica. Em prova, é comum a tentativa de tratar a sanção como ato automático. Essa leitura é incorreta. A sanção é ato formal e indispensável, salvo as hipóteses de promulgação sem sanção previstas na lei orgânica. A promulgação confere existência formal à lei, permitindo sua publicação e entrada em vigor. A inobservância dessas etapas compromete a validade da norma. Resumo do ponto: sanção como concordância formal, veto como discordância motivada, promulgação como ato de existência da lei, nulidade por inobservância do procedimento. Leis complementares e leis ordinárias. A lei orgânica distingue leis complementares e leis ordinárias no âmbito municipal. Essa distinção decorre da matéria tratada e do procedimento legislativo exigido. Em prova, a banca explora a tentativa de equiparar leis complementares e ordinárias. Essa leitura é incorreta. As leis complementares possuem função específica e exigem procedimento próprio, conforme a lei orgânica. A identificação correta da espécie normativa é essencial para aferir a validade da lei municipal. Resumo do ponto: distinção entre leis complementares e ordinárias, diferença de matéria e procedimento, vedação à equiparação, validade condicionada à espécie normativa correta. Emendas à lei orgânica. A lei orgânica prevê a possibilidade de sua alteração por meio de emendas. A emenda à lei orgânica possui natureza especial e submete-se a procedimento legislativo mais rigoroso. Em prova, é comum a tentativa de afirmar que a lei orgânica pode ser alterada por lei ordinária. Essa assertiva está errada. A alteração da lei orgânica exige procedimento próprio, previsto expressamente. As emendas à lei orgânica preservam a supremacia normativa do diploma fundamental do município. Resumo do ponto: emenda como instrumento de alteração da lei orgânica, procedimento especial, impossibilidade de alteração por lei ordinária, preservação da supremacia normativa. Síntese. O processo legislativo municipal é estruturado pela lei orgânica. A iniciativa inaugura o processo legislativo. Existem espécies normativas próprias do município. Sanção, veto e promulgação são fases essenciais. Leis complementares diferem das ordinárias. A lei orgânica somente pode ser alterada por emenda. Questões modelo: certo ou errado? 1. A iniciativa das leis corresponde ao ato de deflagrar o processo legislativo municipal. Certo. 2. A iniciativa legislativa se confunde com a aprovação definitiva da lei. Errado. A iniciativa apenas inicia o processo. 3. As espécies normativas municipais produzem normas gerais e abstratas. Certo. 4. Sanção, veto e promulgação integram o processo legislativo municipal. Certo. 5. A sanção do prefeito constitui ato automático, dispensando manifestação formal. Errado. A sanção é ato formal. 6. Leis complementares e leis ordinárias possuem a mesma função e o mesmo procedimento. Errado. A distinção de matéria e procedimento. 7. A lei orgânica do município pode ser alterada por meio de lei ordinária municipal. Errado. A alteração ocorre por emenda. 8. As emendas à lei orgânica submetem-se a procedimento legislativo mais rigoroso. Certo. Orçamento Público Municipal. Plano Plurianual.
A Lei Orgânica disciplina o planejamento orçamentário municipal por meio do Plano Plurianual. O Plano Plurianual constitui instrumento de planejamento de médio prazo, voltado à definição das diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal. Em prova, é comum a tentativa de tratar o Plano Plurianual como peça meramente financeira. Essa leitura é incorreta. O Plano Plurianual possui natureza de planejamento e orienta a atuação governamental ao longo de período determinado, servindo de base para as demais leis orçamentárias. O Plano Plurianual organiza a ação do governo municipal e condiciona a elaboração das leis orçamentárias subsequentes. Resumo do ponto: Plano Plurianual como instrumento de planejamento, natureza não meramente financeira, definição de diretrizes e metas, base das demais leis orçamentárias. Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é prevista na Lei Orgânica como instrumento intermediário do sistema orçamentário municipal. Sua função é orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Em prova, a banca explora a confusão entre Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Essa confusão conduz ao erro. A Lei de Diretrizes Orçamentárias não fixa despesas nem estima receitas de forma detalhada, mas estabelece parâmetros e prioridades. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conecta o planejamento de médio prazo à execução orçamentária anual. Resumo do ponto: Lei de Diretrizes Orçamentárias como instrumento orientador. Função intermediária: definição de prioridades e parâmetros, ligação entre planejamento e execução. Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual é disciplinada pela Lei Orgânica como o instrumento que estima as receitas e fixa as despesas do município para determinado exercício financeiro. Em prova, é comum a tentativa de atribuir à Lei Orçamentária Anual função meramente autorizativa sem relevância jurídica. Essa leitura é incorreta. A Lei Orçamentária Anual possui força normativa e condiciona a execução das despesas públicas. A elaboração da Lei Orçamentária Anual deve observar as diretrizes do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Resumo do ponto: Lei Orçamentária Anual como instrumento de previsão e fixação, força normativa, condicionamento da despesa pública, observância das leis de planejamento. Execução orçamentária. A execução orçamentária corresponde à realização das receitas e à execução das despesas previstas na Lei Orçamentária Anual. A Lei Orgânica submete a execução orçamentária aos princípios da legalidade, da transparência e do controle. Em prova, a banca explora a ideia equivocada de que a execução orçamentária é livre, desde que exista dotação genérica. Essa leitura é incorreta. A execução deve respeitar as autorizações legais e os limites estabelecidos nas leis orçamentárias. A execução orçamentária integra o sistema de controle financeiro do município e está sujeita à fiscalização. Resumo do ponto: execução como realização da receita e despesa, atuação vinculada à lei orçamentária, observância dos princípios, sujeição à fiscalização e ao controle. Síntese. O orçamento municipal integra o sistema de planejamento. O plano plurianual define diretrizes e metas. A lei de diretrizes orçamentárias orienta a elaboração do orçamento. A lei orçamentária anual estima receitas e fixa despesas. A execução orçamentária deve observar os limites legais. Questões modelo: certo ou errado? 1. O plano plurianual constitui instrumento de planejamento da administração pública municipal. Certo. 2. O plano plurianual possui natureza exclusivamente financeira. Errado. Trata-se de instrumento de planejamento. 3. A Lei de Diretrizes Orçamentárias orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Certo. 4. A Lei de Diretrizes Orçamentárias fixa detalhadamente as despesas do município. Errado. Ela estabelece parâmetros e prioridades. 5.
A lei orçamentária anual estima receitas e fixa despesas para determinado exercício financeiro. Certo. 6. A execução orçamentária pode ocorrer livremente, independentemente das autorizações legais. Errado. A execução é vinculada às leis orçamentárias. 7. A execução orçamentária integra o sistema de controle financeiro do município. Certo. 8. A lei orçamentária anual deve observar o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Certo. Despedida. Se esta aula contribuiu para esclarecer o conteúdo e aproximar você da posse, isso já demonstra que está no caminho certo. Lembre-se de que este tema não está isolado. Logo abaixo, você encontra os demais conteúdos organizados para este concurso, pensados para conduzir seus estudos de forma progressiva, estratégica e alinhada ao padrão de cobrança das bancas que atuam em concursos municipais. Seguir essa sequência faz diferença real no resultado final. Também está disponível, na descrição, a apostila em PDF da disciplina Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal, voltada especificamente para o concurso da CRAISA, pelo valor simbólico de R$ 15. É um material completo, estruturado e revisado, exatamente o que está sendo trabalhado ao longo das aulas. Ter esse PDF em mão significa ganhar organização, evitar lacunas e estudar com segurança até o dia da prova. Se este conteúdo está ajudando você, compartilhe com outros concurseiros e fortaleça este projeto. Estudar com método, constância e material correto é o que transforma esforço em aprovação. Muito obrigado. Que Deus o abençoe e conduza seus passos até a posse. Amém. Professor Kennedy Santos.